Era uma manhã comum em Jerusalém. O sol se levantava dourado sobre os telhados de pedra e os pássaros entoavam cânticos sobre as oliveiras. Naquela época, os lares eram lugares sagrados. O pai, respeitado como cabeça da casa. A mãe, coluna firme de sabedoria e cuidado. Os filhos ensinados desde cedo a temer ao Senhor. No entanto, até mesmo ali, onde a fé pulsava nas ruas, o inimigo já semeava a discórdia. Jesus, ao proferir as palavras registradas em Lucas 12:43, o pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, não falava de algo distante ou hipotético. Ele anunciava uma realidade invisível, mas cada vez mais evidente. Uma guerra espiritual silenciosa que se travava dentro dos próprios lares. A divisão não era apenas familiar, era ideológica, espiritual, moral. Era a batalha por corações e mentes, travada entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Os tempos mudaram, mas a essência do conflito permanece. Desde o Éden, o inimigo das nossas almas busca destruir o que Deus santificou, a família. Ele não começou sua obra no governo, na escola ou nas praças. Começou no lar. Lançou dúvida no coração de Eva, fez com que Adão omitisse sua autoridade, e a partir disso a primeira família já conheceu o drama do pecado. Caim matou Abel, irmãos divididos, pais despedaçados. O padrão divino começou a ser questionado. Ao longo das Escrituras vemos um ciclo se repetindo. A geração dos pais ensinando os caminhos do Senhor, mas a geração seguinte se desviando, atraída por ídolos, filosofias pagãs ou desejos carnais. Em Juízes 2:10 está escrito que depois de Josué, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Como isso é possível se os pais viram milagres tão grandiosos? Porque não basta viver o milagre, é preciso ensinar com firmeza e vigiar com temor. E hoje, será que não estamos vivendo o mesmo? Avançando pelos séculos, o inimigo aprendeu a se disfarçar. Na antiguidade, ele corrompia reis e profetas. Nos tempos modernos, ele invade os lares pela tela da televisão, do celular, das redes sociais. Onde antes os filhos sentavam para ouvir os pais, agora sentam para ouvir influenciadores. Onde antes buscavam conselhos com os anciãos, agora se alimentam de conteúdos sem filtro, sem valores, sem Deus. A figura do pai foi sendo ridicularizada, a autoridade da mãe ignorada. A Bíblia foi deixada de lado, tida como ultrapassada. Em seu lugar, a cultura do faça o que quiser, do seja quem você sentir que é, tomou conta. E nos perguntamos, o que está acontecendo com os nossos filhos? Mas será que a pergunta não deveria ser também, o que aconteceu com a nossa responsabilidade como pais? A educação começa dentro de casa, mas muitos pais terceirizaram essa missão. Entregaram aos professores, à mídia, à internet, o que era para ser feito no altar do lar. Quantas casas têm altar familiar hoje? Quantos pais oram com seus filhos antes de dormir? Quantas mães jejuam pela salvação da sua família? Estamos ocupados demais, distraídos demais, permissivos demais. O inimigo não tira férias, ele não perde tempo. Ele sussurra ideologias disfarçadas de progresso, implanta valores contrários à palavra e ainda acusa os pais que tentam corrigir com firmeza. E o resultado está diante de nossos olhos. Jovens perdidos, rebeldes, com identidade fragmentada, cheios de ansiedade, depressão e vazio. Eles clamam por direção, mas se rebelam contra ela. Clamam por amor, mas rejeitam a disciplina. Porque lhes prometeram liberdade, mas os escravizaram com mentiras. Os casos mais recentes comprovam isso. Não é mais ficção. Filhos processando pais, pais que não podem corrigir seus filhos sem correr o risco de serem denunciados. Em muitas nações, inclusive no Brasil, a ideia de autoridade familiar vem sendo atacada por leis e projetos que, sob o pretexto de proteger os jovens, os isolam da influência dos próprios pais. A escola se tornou lugar de doutrinação e não de ensino. Os desenhos animados, antes inocentes, agora carregam mensagens sutis que confrontam os princípios bíblicos. E nós? Temos nos levantado como atalaias
ou silenciado por medo da rejeição? Não podemos ignorar. Há um plano bem arquitetado para desestabilizar a estrutura familiar. Se a família cai, a sociedade cai. Se os filhos se perdem, o futuro se apaga. Mas a Bíblia também nos ensina que há esperança. Mesmo em tempos de crise, Deus sempre levantou famílias restauradas. Lembra de Noé? Num mundo completamente corrompido, ele salvou a sua casa. Por quê? Porque obedeceu, temeu e ensinou. Lembra de Josué? Ele declarou com firmeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A decisão de restaurar começa com os pais. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a nossa casa. Podemos ensinar com amor, corrigir com sabedoria e orar com persistência. Os filhos não precisam de pais perfeitos, mas de pais presentes. Não precisam de pais modernos, mas de pais firmes na fé. Precisam de limites, valores e exemplo. Mais do que palavras, precisam ver em nós o reflexo de Cristo. Eles vão errar? Simulation. Vão se rebelar? Talvez. Mas uma semente plantada com fé e regada com oração jamais será em vão. A promessa de Deus é clara. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Não é uma fórmula mágica, mas é um princípio espiritual. Se plantamos com zelo, colheremos com graça. Ainda que por um tempo pareça que tudo está perdido, a palavra jamais volta vazia. Precisamos confiar na soberania de Deus, mas também precisamos fazer a nossa parte. Isso significa dizer não quando for necessário. Significa filtrar o que entra no nosso lar. Significa resgatar o culto doméstico, a leitura da Bíblia em família, a conversa olho no olho. Os filhos precisam voltar a ver nos pais não apenas provedores materiais, mas líderes espirituais. Precisam sentir-se seguros, mesmo quando discordam. Precisam de verdades eternas e não de opiniões passageiras. Hoje a pergunta ecoa em muitas casas: onde foi que erramos? Mas talvez devêssemos perguntar: onde podemos recomeçar? Não é tarde demais. Enquanto há fôlego, há chance de restauração. Os filhos estão sendo bombardeados por vozes que os distanciam da verdade, mas também podem ser resgatados pela voz do Espírito Santo, se nós, como pais, nos colocarmos na brecha. Precisamos parar de competir com o mundo e começar a edificar o que é eterno. Precisamos lembrar que o inimigo não odeia apenas os filhos. Ele odeia o projeto de Deus chamado família. Mas a boa notícia é que maior é o que está em nós. Podemos resistir, podemos proteger, podemos reerguer os muros do nosso lar. Por fim, lembremos que o conflito previsto em Lucas 12:53 não é sinal de derrota, mas de separação entre os que servem e os que não servem ao Senhor. Haverá divisões, sim. Haverá confronto entre luz e trevas dentro dos lares. Mas isso não significa que perdemos. Significa que estamos na reta final. A volta de Cristo está próxima. E antes do fim, o Senhor está chamando os pais a voltarem seus corações aos filhos e os filhos aos pais, como profetizado em Malaquias 4:6. Não para que haja uniformidade, mas para que haja restauração. Não para que tudo volte ao normal, mas para que tudo volte ao propósito original. Que possamos, então, assumir nosso papel. Que nossos lares voltem a ser altares. Que nossos filhos voltem a ouvir a voz de Deus. Que a família, esse projeto sagrado, resista às tempestades. De pé, firme na rocha que é Cristo.